Grace, obrigada por receber a gente aqui. É um prazer, meu amor. Esse pré-palco. Eu queria que você me contasse qual foi o fator decisivo para você topar fazer o espetáculo. O desafio. Quando eu fui convidada pelo autor e diretor, o Kiko Rieser, eu falei, mas o quê? Aí ele mandou o texto, eu falei, tá, vou ler. Tá. Aí eu achei o texto muito legal, e principalmente porque ele aborda a Dercy, claro, com toda a parte engraçada que ela tem, uma comédia e tal, mas coloca a Dercy num lugar, o texto do Kiko, que as pessoas não costumam vê-la como uma mulher pioneira. Ela foi pioneira em tudo. Ela trouxe o improviso para a comédia, ela revolucionou o teatro brasileiro, ela trouxe uma linguagem brasileira para dentro do teatro. Então, assim, esse pioneirismo, essa mulher que nasceu em 1907, lutou tanto por nós, mulheres. Em primeiro lugar, isso... Porque eu adoro fazer justiça, né? Eu sou sagitariana, justiceira. E aí, então, isso foi muito importante. Já me encantei no texto. Mas aí eu pensei, eu deixei bem claro pro Kiko, eu não sou uma imitadora. Eu não espere isso de mim, porque eu não sei fazer imitação. Mas eu vou buscar. E realmente foi um desafio a composição de tudo isso, do espetáculo, porque não é exatamente... Eu não faço exatamente a Dercy. O espetáculo eu faço a Vera, que é uma atriz que vai fazer um teste para uma personagem de Dercy Gonçalves num filme, e aí ela conta quem era a Dercy, quem era a Dolores, Dolores primeiro da Dercy. Então, é uma composição em camadas, e isso me deixou um pouco mais confortável, né? Mas, acima de tudo, foram os dois desafios. O desafio de fazer justiça por essa mulher tão importante para nós, mulheres, e para a cultura brasileira, e construir uma personagem que existe. Porque eu nunca fiz ninguém que já existe. Por exemplo, quando vai montar, sei lá, Lady Macbeth. Ninguém viu a Lady Macbeth. Então, tu faz o que tu quiser. Mas a Dercy todo mundo conhece, é uma responsabilidade. E é um personagem brasileiro, né? Não é? Muito brasileiro. Não, é muito difícil tu interpretar alguém que todo mundo conhece. O Ray Charles, o Churchill, pessoas que estão muito pro a Merlin, todas essas personagens, aqui o pessoal que faz Tim Maia, a Elis. Difícil, gente. Durante a pesquisa para a peça, que foi intensa pelo que você contou, você descobriu algo novo sobre a Dercy? Ou durante o andar do espetáculo mesmo? Não, com certeza. Essa parte tão importante que foi a Dercy que trouxe o improviso para dentro da comédia, porque antigamente era tudo copiado de fora. Então, ninguém se dava muito conta. A comédia mais clássica, assim, que se apresentava nos teatros, eram textos clássicos que vinham de fora, pouquíssimos textos brasileiros. E era aquela coisa, sabe como os enlatados que vêm de fora, todo esse monte de coisa que vem de fora, e que não são exatamente a linguagem brasileira. E ela levou para a comédia tradicional, que vinha de fora, o jeito brasileiro, o improviso. Isso eu não sabia. E vou te dizer uma coisa, acho que talvez a coisa mais importante que eu descobri. Quando eu nasci, havia culturalmente, né, um conceito de comédia instalado, da mesma maneira como, sei lá, isso é engraçado, sabe? Da mesma maneira como a gente sabe que dia 25 de dezembro é Natal e que no início do ano começam as aulas. É cultural, existe um conceito, né? E eu só fui me dar conta, ao fazer esse trabalho, que esse conceito de engraçado, quem instalou culturalmente no Brasil foi Dercy, Oscarito, Grande Otelo. Então, assim, a gente deve tudo para ela, né? E eu acho muito legal fazer justiça, né? Fazer justo. Porque muitas coisas as pessoas acham que é geração espontânea. Já é assim. A gente não sabe de onde veio. Então, acho que é importante fazer isso. Para mim, inclusive, foi uma surpresa. E você é uma pessoa reconhecidamente agitada, né? Na sua carreira, que você teve que baixar a Dercy, naquele personagem Dercy, né? De enfrentar, de falar a real, assim. Olha,
Muitas vezes eu já tive situações da minha vida em que ou eu me defendia ou passavam por cima de mim. Muitas vezes já me esmagaram, mas eu lembro que eu fui fazer um teste para um grande diretor de teatro, muito famoso, já se foi, famosíssimo, todo mundo, conceituadíssimo, uma coisa. E aí entrei numa fila para fazer, eu também escrever para o teste. Nossa, muito importante aquilo no início da minha carreira. Aí ensaiei, né, me inscrevi. Aí ensaiei. E aí chegou o grande dia, aquele estado de nervo. Fui fazer o teste, fiquei horas esperando, né, naquela fila de pessoas que passavam. Cheguei para fazer o teste, ele nem olhava para minha cara, falava com o assistente. Não olhava para minha cara. Eu parei, eu falei, o que é? Uma fila horas para fazer esse teste, para poder me inscrever. Eu estudei pra caramba. Tu pode não me aceitar, pode não gostar da minha cara, mas o mínimo que você pode fazer é ter respeito pelo que eu fiz e assistir. Aí ele fez com o cachimbo dele, e aí ficou lá assim, terminou. Claro, não passei, graças a Deus. Não queria ter feito aquilo, mas que me diziam que era muito bom. Eu tinha 21 anos. 21 anos. Não te... querida, Uma guria. se a gente não se defende, a gente tem que saber o valor que a gente tem, né? E, na verdade, às vezes a gente acha que aquela pessoa é muito idolatrada, né? Quem não troca contigo, uma pessoa com quem tu não pode conversar e que não pode, e não, sabe, e que não se faz entender, e que é intocável, já tá estranho pra mim. Foi esse o tempo em que existia aquele diretor, ditador que gritava, aquela pessoa com quem... que é um mistério. Ai, desculpa, vamos ser normais, né? Então, assim, eu acho que, acima de tudo, a gente tem que estar sempre se fazendo entender e querendo entender a pessoa com quem a gente está trabalhando. Importante alinhar as linguagens, né? Mas que especial aos 21 você ter tido essa presença, né? Eu acho que era um pouco de medo mesmo. Como diria dele, fiquei puta. Não, porque só eu sei o sacrifício que foi. Pegava ônibus, blá, blá, blá. Não, já passei por situações horríveis de me xingarem. Sei lá, eu viajar, por exemplo, 9 horas numa Kombi com 12 pessoas, chegar pra gravar uma série. Nossa, tá exausta, tá almoçando. Não, olha, tem que experimentar o figurino, não sei o quê, parar o almoço no meio, vou lá gravar. O primeiro trabalho, assim, de TV que eu fiz. Aí chego, aí já engata na maquiagem, não sei o quê, e eu tinha viajado a noite inteira, mal dormida, e aí das 6 da tarde, tô lá no cenário, produzida e tal. Ai, assim, cansada. O diretor chega e vai te dar uma bronca, porque não pode, porque ele não gosta, porque não sei o quê, aquele horror, e aí... Tava lá, eu em pé, esperando, tá? Aí começou a passar a cena e eu tava assim, né? Não era comigo o negócio, tava ali louca de sono. E aí o diretor chegou pra mim e falou, quem é? Eu viajei a noite inteira, durante 9 horas, numa Kombi com 12 pessoas e eu até agora não consegui chegar no meu hotel. Então tem cansaço? Isso eu engoli, porque o que eu ia fazer? Mas isso é uma mentira. Tem sim, tem cansaço, tem frio, tem tudo. E não fale isso para um iniciante. Tá? Eu engoli, mas não concordo. E agora, no ano passado, você teve a oportunidade de celebrar os seus 40 anos. Vai fazer 42 esse ano, né, de carreira. 81 é isso. E você reviveu os personagens, né, que você criou, da sua pena. O Grace em Revista te fez sentir saudade dessas temporadas loucas que você criou e trouxe junto muita gente com você, outros atores, e dirigia, que era uma baita responsa e muito cansativo, né? Deu saudade dessa loucura? Olha, não, eu acho que tudo tem o seu tempo, né? E eu justamente resolvi fazer o Grace em Revista, que é essa retrospectiva desses 40 anos, porque tem... Eu comecei a perceber que eu construí uma obra como autora e como atriz. E eu precisava revisitá-la, deixá-la... Foi quase...
Imagina, 40 anos de carreira em 1h40 é muito pouco tempo. Mas eu precisava contar um pouco. É como uma exposição, sabe? Fiz como uma exposição do meu trabalho, assim, para as novas gerações que só me viram internet ou tal, ou pessoas que são meus fãs que já não me viam há muito tempo e que gostam daquelas personagens. Foi realmente uma espécie de uma conclusão. E agora, ok, próxima fase e tal. Sabe, uma retrospectiva. Pô, quem é que consegue nessa nossa profissão tão louca completar 40 anos de carreira e continuar sendo ator? E é isso, eu falava muitos altos e baixos da profissão, né? A nossa profissão é muito cheia de altos e baixos. E agora que a carteira assinada está acabando, todas as profissões serão assim. Grace, você teve uma geração crescendo contigo. Você era a mãe do Rá-Tim-Bum. Isso. Mas talvez não, muita gente que te viu na TV, no Rá-Tim-Bum, te viu também no Terça Insana, fazendo a Cinderela, fazendo... Aham. Como é que você dialoga? Você tenta dialogar com esse pessoal que te acompanha? Como é que é? Claro, assim? com certeza. Como é que se dá esse diálogo? Olha, primeiro, assim, para mim fazer o Rá-Tim-Bum foi uma coisa muito importante. Eu acho que foi o trabalho de TV, assim. Claro que agora tem outros, mas que eu me orgulho muito de ter feito, um dos trabalhos que eu mais me orgulho de ter feito, porque com respeito pela criança, né? E aí, depois eu andando pelo Brasil inteiro, viajando, muitas pessoas falaram, mãe do Rá-Tim-Bum. E é muito legal trocar com as pessoas. Sei lá, vou na padaria, tá lá o menino da padaria, ou vou na farmácia, ou não sei o quê. Então, pessoas de todas as profissões, de todas as classes. Isso é muito legal, né? E aí, muita gente também me viu, me acompanha, como tu falou, em vários outros trabalhos, e eu acompanho eles. Tem gente, por exemplo, que me viu no Rá-Tim-Bum, aí foi me assistir num outro espetáculo que eu fazia, Eu Não Quero Droga Nenhuma, que foi primeiro a comédia que falava sobre dependência química. E hoje estão aí, formados, fazendo coisas, a gente troca, a gente vai, e que vieram ver meus espetáculos. A gente tem, às vezes, assim, claro, não dá para acompanhar todo mundo, mas nós temos histórias paralelas. É tão bom ver essa geração se florescer, frutificar e plantar coisas, sabe? Então, assim, é muito legal ter essa relação com o público, né? Então, às vezes eu vou para alguma cidade, para onde eu já fui, aquele pessoal que era pequenininho, que foi me assistir, assim, pequenininho não, 14, 15 anos, quando podia entrar, porque era 18 anos, tal, agora tá casado, com filhos, e traz os filhos. Então, a gente troca muito, assim, é muito legal, é muito importante para mim, inclusive, porque isso me localiza. Isso me coloca no meu lugar no meu lugar de criadora mesmo e de uma pessoa que não existe sem o público, né? Uma profissão que não existe sem o público. Você, uma gaúcha do interior do Rio Grande do Sul, foi estudar em Porto Alegre? Primeiro eu fui para a Inglaterra. E aí fiquei lá um tempo, na Inglaterra 1 ano, mais ou menos. Aí voltei para Porto Alegre, fui estudar em Porto Alegre. E fiz artes cênicas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E eu sou de Rio Grande. De Rio Grande. Isso, é. E aquela menina de Rio Grande hoje, como é que ela se comporta dentro da sua realidade hoje, assim, né? Como é que ela... Tá qual aqui. é o espaço dela, né? Total. Sou eu. E eu te digo uma coisa, se eu não tivesse nascido lá em Rio Grande, na cidade que eu nasci, que é uma cidade que tem uma natureza muito bonita, assim, lá a gente tem a Lagoa dos Patos, a Lagoa Mirim, tem a Reserva Ecológica do Taim, tem um mar, e assim, uma imensidão. Ali é a maior praia do mundo, né? Se tu for pela praia, tu pode ir até o Uruguai pela praia, são 240 e tantos quilômetros. Então, assim, a natureza está muito forte ali. Todo ano eu preciso voltar lá, porque é lá que eu estou. Lá eu me identifico, lá eu me recarrego, lá eu me reabasteço. E foi de lá que eu vi o mundo. Daquela pontinha do Rio Grande do Sul, com meu olhar, que às vezes, sabe assim, pensar um mundo na frente do mar, de uma paisagem vasta, ou mesmo pampa, que é aquele verde reto, assim.
Tu ter ideias, refletir. É mais, para mim, é muito importante, porque tu pode até ficar olhando uma paisagem aqui em São Paulo, mas parece que tu tá pensando em cima de um flyer de rave, sabe? Aquela multidão, aquela coisa. Lugares limpos, planos, sabe? A paz do olhar te ajuda. E assim eu vi o mundo, e assim eu continuo vendo. E dentro daquela imensidão, sabe? Diante daquela imensidão que são as paisagens que eu pude ter, eu me coloco exatamente onde eu estou. E o que é que eu sou? Nada. Eu sou um grão de areia numa imensidão do mundo. Então eu acho que esse ponto de vista, olhar essa loucura urbana, olhar as relações malucas das pessoas, inclusive no meio artístico, os egos, as coisas, as idiosincrasias. E eu acho que eu sou... Talvez esse meu ponto de vista, assim, que eu tenho e que às vezes causa graça quando eu escrevo, né, minhas análises, né, minhas crônicas da realidade, elas vêm do olhar, é aquela menina lá de Rio Grande que está olhando essa loucura que a gente vive aqui, né? E tanto que quando eu cheguei em São Paulo, eu dizia umas coisas, as pessoas ficavam me olhando, ai, que minha mulher louca. E aí... As mesmas coisas eu falei alguns anos depois, sabe? Então, assim, eu acho super importante a gente ser quem a gente é, acreditar no que a gente tem como bagagem cultural, como autenticidade, identificação, porque isso nos transforma, né? O que o mundo mais quer hoje? São duas coisas, originalidade e tempo. Eu acho que as pessoas que não querem necessariamente se encaixar aqui, se encaixar ali, ficam procurando, tem os dois, né? Porque o tempo que a gente perde tentando ser aceito, o tempo que a gente perde tentando se encaixar em algum padrão de sociedade, porque a sociedade que ela mais faz hoje é te prateleirizar. Então, te classifica como isso, aquilo, o outro. Isso é ótimo pro Instagram, sabe? Porque ali está fácil de te vender coisa, né? Ah, eu sou isso, eu sou aquilo, sou aquilo. Então, ok, eu quero uma pessoa que tenha 3 filhos, mas que seja heteronormativo, ou que não, uma pessoa trans, que precisa que tá tudo lá. Então, na hora de te vender um produto, tu já está classificado, não precisa nem para ninguém. A gente tem que ter a possibilidade de existir no nosso melhor. E eu não me classifico em lugar nenhum. Não me botem em prateleira que eu vou pular. E São Paulo, desde 84 em São Paulo, que papel tem na sua criatividade, assim? Olha, São Paulo me deu uma oportunidade de assistir muitas coisas interessantes, de ver muitos trabalhos, de também encarar vários trabalhos que existiam, né, e que estavam nas páginas do jornal como uma coisa, e que eu chegava não era nada daquilo, entendeu? A gente está fora, então assim, sei lá, fulano que é amigo do redator e sai aquele negócio, que a gente vê que não é bem aquilo. Então, assim, mas me deu uma oportunidade de trocar com artistas incríveis, de aprender, de fazer cursos muito importantes. Olha, eu acho que São Paulo é uma cidade no Brasil possível. Ela funciona, ela não é uma cidade fácil, ela é uma cidade com muitas atrações, com muitas possibilidades, com muitas dificuldades, mas aqui a coisa acontece, né? E eu dou graças a Deus sempre que eu, quando comecei no meu processo de busca, assim, de minha colocação e de busca da minha formação, porque foi para isso que eu vim para São Paulo, minha formação como artista, como atriz, eu sempre agradeço ter vindo para São Paulo e não para o Rio, porque São Paulo tem milhões de possibilidades. A gente compreende que São Paulo te dá tudo, né? Já o Rio é mais restrito, outras capitais. Não deveria ser. Legal. Grace, só para finalizar, que a gente já tomou bastante, queria saber, no Dercy, a Vera vive o drama do teste, né? Que vai lá e que cresce a narrativa. Isso. Você tem algum caso de teste, assim, que você gosta de lembrar, gosta de contar, alguma coisa assim? Se tem uma coisa que eu me identifico muito com a Vera, é que às vezes está precisando de trabalho, tu precisa daquela grana e te manda um roteiro que tu fala, meu Deus do céu, eu estudei tudo que eu estudei, eu li tudo que eu li,
Meu Deus do céu, para dar nisso é deprimente às vezes, né? E às vezes, e aí tu tá precisando daquela grana e tem que fazer. Mas isso já me aconteceu milhões de vezes, né? E aí é o seguinte, o ator, quando é só ator, eu tiro a autora, eu tiro a diretora, eu esqueço tudo que eu li, eu esqueço tudo, sabe? Claro, tem a minha questão ética, né? Tem coisas que eu não faço. Por uma questão de ética, por uma questão de respeito ao próximo, eu não faço. Mas aí a gente tira uma série de coisas e eu sou só ator, eu sou atriz. E o trabalho do ator é assim, encaixar, é um parafuso, ele tem que se encaixar naquela obra. Então, é mais um desafio pra gente, que é diluir o ego. Já não interessa, tira isso. E eu aprendo sempre também. E muitas vezes aprendi que o trabalho pode ficar muito bom e fazer muitas pessoas felizes. Legal, Grace. Obrigada. Imagina, é um prazer. És malandrinha, não precisa.